Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de Torgal, quadrinho lançado aí pela Pipoca Nanquim, agora mais pro meio, final de 2025, e que foi um dos quadrinhos aí mais aguardados e mais bem falados desse ano. É um quadrinho, né? Depois eu vou mostrar a edição, mas tipo, bem grande. Ele tem um preço de capa um pouco mais alto, né? R$ 220 de preço de capa. Ele tem 420 páginas, então assim, o preço é alto, mas é um quadrinho bem grande, de tamanho, de quantidade de página, de acabamento, tem um acabamento muito bom, que já é padrão aí da Pipoca Nanquim, então não preciso falar muito sobre isso. A HQ, ela não é uma história grande, uma grande história e tal. Elas são várias histórias menores, a maioria tem 46 páginas, mas tem algumas que tem 10 páginas, 9 páginas, mas a maioria tá nesse padrão aí de 40 e poucas páginas. E todas as histórias são muito boas, apesar de não ter, tipo assim, um grande arco, são arcos menores. As histórias têm uma continuação, tem a evolução dos personagens, se passa tempo, então não são aventuras soltas, tipo um Tex da vida que é uma aventura e a solta, a outra aventura é solta, não tem nenhuma interligação. Então passa o tempo, os personagens de uma história, eles podem aparecer em outra, vai ter passado o tempo, vai ter acontecido alguma coisa com eles. Então, com o próprio Torgal, entre uma história e outra, pode ter acontecido alguma coisa, ele vai estar envelhecido. Então a gente começa já com ele sendo amarrado para ser deixado para morrer numa pedra ali. Quando a maré aumentar, ele vai morrer nessa pedra afogado. E quem tá prendendo ele é Gandalf o Louco, que é o rei dos vikings. E ele tá prendendo o Torgal porque o Torgal tá apaixonado na filha do rei. E aí ele prendeu o Torgal pro Torgal morrer, pra ele não mexer com a filha dele mais. E eles estão apaixonados, queriam casar e tal. E aí a gente começa sem nenhum contexto, né? E só parece que o Torgal é tipo um vagabundo que tava ficando com a filha do rei. Mas logo, eu só vou falar um pouco do começo pra não dar muito spoiler também. Mas o Torgal, ele é solto por uma mulher misteriosa que a gente não sabe quem é ali nesse início. E ela fala que ela combina com o Torgal que ele vai servir ela por 1 ano. Ele vai fazer tudo que ela quiser por 1 ano. E depois ele tá livre pra voltar e buscar a vingança dele ali contra o Gandalf. E tentar casar ali com a mulher que ele é apaixonado. E pra alegria, né, do Torgal, essa mulher misteriosa, né, no começo, que é justamente buscar vingança contra o Gandalf o Louco também. O Torgal não quer matar ele, assim, nem nada, aparentemente. Ele não gosta muito do Gandalf e ele quer casar com a filha dele. Os objetivos dele e da mulher é um pouco parecido, mas o Torgal, ele se recusa a matar o Gandalf, que a mulher quer matar ele. Ela nem é nomeada assim, tipo, ela só é nomeada quando o Gandalf fala o nome dela, porque ele conhece ela, mas ela não diz o nome dela na história. E quando ela quer que o Torgal mate o Gandalf, ele se recusa. E aí ele diz que não vai mais servir ela, ele não vai servir ela por 1 ano. Acho que ele serve ela por 3 meses, alguma coisa assim. E ela vai embora jurando vingança. E aí a gente descobre que ela, na verdade, é a rainha, uma rainha de um reino que a gente não conhece. Que aí seria, tipo, num dos polos do planeta, porque o quadrinho se passa na Terra, né? Um quadrinho de fantasia. Então, assim, no começo, na história, fica parecendo que é algo mais, tipo assim, se passando na Terra num tempo mais antigo, né? No tempo dos vikings e tal. Só porque não. Quadrinho é um quadrinho de fantasia, ele vai ter muitas coisas aí que não são, né, do universo normal, vai ter magia, elementos bem fantásticos. Ele sempre tá nesse elemento aí, né, mais parecendo antigo, né, meio viking e tal. Então, assim, apesar de ter alguns momentos que tenham personagens com poderes, personagens fantásticos, deuses, coisas desse tipo, ele tá sempre nesse ambiente viking e até, às vezes, pode aparecer alguma coisa mais tecnológica, assim, que ele é explicado. E na HQ é até difícil explicar um padrão de história, porque ele tem algumas coisas repetitivas nas histórias que já eu comento, mas ele não tem um padrão de história. Então, às vezes, ele vai encontrar elementos sobrenaturais, tipo, enfrentando lacaios de um rei do mal, ou tentando resgatar alguém. Esse de resgatar repete bastante. O Torgal, ele é um cara que ele não tá em busca de guerra, ele tá sempre em busca de ficar de boa com a mulher dele, né, que é a Arícia. Não é nenhum spoiler, tipo, lá na página 30, 40, ele já se casa com ela. Ele consegue se casar, né, com a filha do Gandalf Louco. Ele acaba conseguindo, né, ele ganha o respeito depois que ele
Ele não deixa o Gandalf morrer. Ele tá sempre em busca de viver em paz com a Arícia. Então, até em alguns momentos, eles não estão ali próximos mais aos vikings. E ele só quer viver em paz. Então, tem até uma história que ele tá vivendo como fazendeiro e tal, só porque acontece, né, o desenrolar da história para ter ação, um quadrinho de aventura e ação, né, com elementos fantásticos. Então, em algum momento vai aparecer algum elemento, algum bandido, soldados inimigos, e ele vai ter que fazer toda essa jornada aí ao longo da história para cumprir algum objetivo. E todas ficam nesse estilo. E nas aventuras dele, ele começa a descobrir mais coisas sobre o mundo, sobre a origem dele, ele vai descobrindo mais coisas ao pouco, e é muito interessante. E assim, o que eu achei do quadrinho, né? Alguns amigos meus acharam incrível, tipo, melhor quadrinho do ano e tal. Eu não achei que é o melhor quadrinho do ano e tal, assim. Mas, assim, com certeza é um quadrinho que vale a pena ler, vale a pena conhecer. Eu vou pegar os 4. Esse aqui eu comprei agora, recentemente, sei lá, uma semana atrás. Eu vou pegar os outros na pré-venda, não vou ficar esperando pegar promoção, porque vale muito a pena. É, com certeza, um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Não é o melhor, mas um dos melhores, com certeza. Ele não é perfeito, embora ele seja excelente. Ele tem alguns que não seriam problemas, mas é algumas coisas assim, que nesse volume funcionam muito bem, mas se continuar repetindo, não sei se funcionaria tão bem nos próximos volumes, sabe? Porque muitas das histórias, o plot básico da história é que o Thorgal e a Arícia estão separados e eles têm que se encontrar de novo. Então, na primeira história já começa aí, né? Que ele tá amarrado numa pedra para ser deixado para morrer, e ele tem que se soltar lá sozinho para voltar para a mulher dele. E aí a mulher, né, a mulher misteriosa solta ele, e ele tem que ser servo dela por 1 ano para depois ele ir atrás da Arícia. E várias histórias são desse jeito, várias mesmo. A maioria do quadrinho é assim. Então, isso não fica repetitivo no quadrinho, apesar de parecer, não fica ruim, um repetitivo ruim, mas é repetitivo. Eu já começava uma nova história, né? Eu li uma história por dia, das 40 e poucas páginas, e eu já começava a história e falava assim, bom, vamos ver o que vai separar os dois aqui, né? Pra começar a aventura, né? Então, a maioria é assim, ou já começa eles separados ou começa eles de boa juntos, alguma coisa separa os dois e o Thorgal tem que salvar a Arícia. E aqui funciona muito bem, é muito bom, porque é repetitivo, são acho que 10, 12 histórias, acho que são 8 histórias na verdade um pouco mais longas, de 40 e poucas páginas. Mas o que eu penso que pode vir a ser um problema é que se nos próximos volumes tiver muitas histórias, né, de novo com isso, da aventura da história, ser os dois se separando e tendo que se reencontrar, uma hora fica repetitivo a ponto de ficar chato. Porque um volume foi excelente, não atrapalhou a leitura nem nada, é só um ponto a salientar, mas uma observação. Mas em 4 volumes, aí já fica estranho, sabe? Eu acho que não ficaria legal em 4 volumes. Mas assim, gostei demais, achei melhor do que o Shinikel, eu li o Shinikel esses dias também. Gostei muito. Porque quem tá trazendo esse formatão, né? Que é tipo um formato bem parecido com o Blueberry que eles trouxeram, né? É um tijolão bem grande. E assim, gostei demais mesmo. Tô ansioso, eu li uma história por dia, como eu falei, né? Eu ficava aí no outro dia, eu já tava com saudade de ler mais coisas do Thorgal, porque é muito divertida, né? A arte do Rosinski, se eu não me engano, é o Rosinski que faz a arte, né? A arte dele é incrível. Eu gostei muito da arte dele aqui. A arte do Shinikel eu gostei muito também, mas eu gostei mais da arte no Thorgal. E eu acho que é isso, as minhas opiniões, as minhas impressões. Vamos dar uma olhada na edição e se eu lembrar mais alguma coisa eu falo enquanto vou folheando o quadrinho. É uma edição que ficou bem bonita. É do mesmo formato, né? Exatamente o mesmo formato que eles fizeram o Blueberry. Então, deu pra ver, né? Que é um tijolão, um quadrinho grande, com muitas páginas. Tá aqui a guarda, com a artezinha bonita. E uma coisa, assim, que conquista bastante, né? Desde que a gente começa a ler Thorgal, é a arte. É muito linda. É uma arte, assim, perfeita, né? Pra esses quadrinhos de fantasia e aventura. Então, acho que não tem muito mais do que falar, né? Eu falei bastante aí durante o vídeo, então só dar uma mostrada aqui na arte. Então a gente tem uma variedade ali grande de ambientes, né, nas histórias. Então tem história que se passa mais ali no mar, tem história que passa, tipo essa aqui tem partes na caverna, então eles exploram diferentes cenários, até algo completamente diferente, né, para esse mundo que parece ser mais medieval. Então, eles exploram muito, a arte é muito linda, eu gostei muito das cores, principalmente. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Leitura excelente, tá recomendado pra caramba. E muito obrigado a quem ficou até aqui, valeu!